A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a glória da segunda casa. Eu gostaria de ler com vocês o que se encontra em Ageu, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 9, onde diz: a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Eu gostaria de falar com vocês sobre a glória da segunda casa, a glória do segundo templo. Nós vemos que no livro de Ageu nos é relatado ali um período pós-cativeiro babilônico. Nós vemos que no início do livro, no capítulo 1, quando o povo eles já foram libertos, eles estão voltando ali, estão construindo novamente as suas riquezas, eles logo se atentam em buscar o que é bom para eles buscam o que é melhor para eles, e eles acabam negligenciando um pouco as coisas do Senhor, eles acabam deixando de lado a construção do templo, eles acabam deixando de lado o que é o principal, eles acabam ignorando. Nós vemos que este povo que ignora as coisas de Deus, aquele povo que prefere ali as suas próprias coisas, o seu próprio favor, eles acabam não prosperando da forma que eles esperavam prosperar. Eles acabam não alcançando as coisas da forma que eles deveriam alcançar. E nós vemos que o Senhor diz isso a eles, ele exorta o seu próprio povo pelo profeta Ageu. Nós vemos que no capítulo 1, no versículo 2 do livro, nos diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola vazia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Nós vemos que o Senhor, ele exorta aquele povo para eles observarem as coisas que eles estão passando. Então, antes de chegar à glória do segundo templo, antes de chegar à glória da segunda casa, antes deles prosperarem como o Senhor queria que eles realmente estivessem prosperando, eles precisaram corrigir erros que eles estavam cometendo. Esses erros eram erros de buscar aquilo que colocar em primeiro lugar o que não deveria estar. Eles estavam buscando ali luxos, eles estavam buscando ali coisas que deveriam estar na posição do Senhor. Nós vemos que a Bíblia nos ensina em todo momento buscar primeiramente o reino de Deus, buscar primeiramente a justiça do Senhor, que nós iremos prosperar no caminho. Deus ele vai suprir nossas necessidades, Deus ele vai estar cuidando de todas as coisas. A Bíblia nos demonstra isso em vários pontos, em vários livros. E nós vemos que este povo, sabendo já de todas as coisas que Deus havia operado, pois é um povo que já havia visto ali, já sabia que Deus libertou o povo do Egito, Deus libertou ali o povo do cativeiro babilônico, mas mesmo assim eles preferiram fazer primeiro as coisas deles, eles preferiram buscar primeiramente os desejos da carne deles, realizarem primeiramente ali os desejos da alma deles, que era construir uma casa, era enriquecer e deixar de lado a obra do Senhor. Então nós vemos que eles falaram: não é o tempo ainda de reerguer a casa do Senhor. Vamos primeiramente aqui se estabilizar, vamos primeiramente erguer nós mesmos, e depois que nós estivermos ali com nossas riquezas, depois que nós estivermos já estabilizados, depois que nós já alcançarmos um alto patamar, aí sim
nós paramos e vamos começar a focar na obra do Senhor, nós paramos e vamos começar a fazer, nos empenhar a obra do Senhor. Mas nós vemos que não era isso que Deus esperava daquele povo. Deus esperava que eles primeiro praticassem junto com ele, Deus esperava que eles primeiro se empenhassem a obra dele, e tudo aquilo que eles não estavam conseguindo alcançar, aí sim seria alcançado na vida deles, porque eles não estavam conseguindo prosperar, eles não estavam alcançando o que eles tanto almejavam, justamente pela negligência deles com a obra de Deus, com o templo de Deus, com a casa do Senhor. Então eu queria deixar no dia de hoje essa mensagem, que é: nada na sua vida deve ser mais importante do que Deus. Nada na sua vida deve estar no patamar mais alto do que o Senhor. É muito importante você ter a ciência de que Deus, ele é o princípio de tudo, é o alfa, é o ômega. Nada nessa vida se origina sem Deus. Tudo veio a partir de Deus. Deus criou todas as coisas. Então, quando você deseja alcançar algumas posições, quando você deseja alcançar locais, isso é importante? É sim importante. Mas que você tenha a ciência de que Deus, ele vem em primeiro lugar na sua vida. Saiba que se você respira, se você vive, se você tem algo para você vestir, para você beber, é porque Deus, ele está lhe suprindo todas as suas necessidades diariamente. Ele está com sua infinita graça e misericórdia cuidando de você. Então é importante você parar um pouco, examinar se você está tendo essa correspondência com o Senhor, se você está buscando ao Senhor da forma que Ele está esperando. Que nós não venhamos fazer como este povo, que após a libertação do cativeiro que eles estavam sofrendo, após aqueles 70 anos de cativeiro, onde Deus os liberta para que eles venham a estar junto deles, eles começam a cair no mesmo erro passado, que é não se aproximar de Deus. Então, que você possa estar refletindo. Se hoje você está passando por uma situação semelhante, quem sabe, às vezes você se esforça e não alcança aquilo que você tanto espera. Às vezes você busca e você não está conseguindo encontrar aquilo que você tanto quer. Para um pouco e pensa: será que meu coração está no lugar correto? Será que eu estou fazendo as coisas da forma que deveriam ser feitas? Às vezes está faltando você parar e ter essa reflexão. Às vezes você está estudando demais e está negligenciando a obra. Às vezes você pode estar colocando suas redes sociais em um tempo maior, mais considerável do que deveria estar, e nem está lendo mais a Bíblia, nem está orando, não está buscando mais o Senhor como você um dia já buscou. Ou às vezes você nunca buscou como deveria ter sido buscado. Então, coloque Deus em primeiro lugar, busque ao Senhor, e assim como Deus falou àquele povo, que se eles buscassem a Ele, eles veriam que o Senhor faria grandes coisas. Nós vemos que Deus, ele fala àquele povo, que a glória da segunda casa, a glória do segundo templo, seria muito maior do que a da primeira casa. Nós vemos que quando esse povo foi liberto, que Israel antes havia sido destruído, eles voltaram para a reconstrução de Israel. Quando eles foram libertos, eles foram reconstruir Israel. Nós vemos que o primeiro templo era um templo que foi construído por Salomão, era um templo de ouro, era um templo que havia ali muitas beldades, era um templo magnífico, e eles pensaram consigo mesmo que não seria da mesma forma. Mas o Senhor exorta eles, o Senhor diz: minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste templo, deste novo templo, será maior do que a do primeiro, diz o Senhor, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes nós paramos e pensamos: poxa, mas antigamente era muito melhor. Mas Deus, ele para e fala: não fica olhando para as coisas passadas, olha para o futuro, olha para as coisas que eu tenho no futuro para você. Olha, a glória dessa próxima coisa será uma glória muito maior do que aquilo que você está pensando que era glória. Então, busca o Senhor. Você pode pensar que as coisas que já passaram foram maravilhosas, mas o que Ele tem para proporcionar ainda é muito maior. Essa é a mensagem do Senhor no dia de hoje. Que nós possamos estar, então, refletindo e
buscando o Senhor como nós deveríamos buscar, não colocando ídolos no nosso coração, não deixando o nosso coração ser preenchido com coisas passageiras, coisas que de uma hora para outra podem acabar, com prazeres efêmeros, prazeres pequenos do mundo, mas que nós possamos preencher-nos realmente com aquilo que vem do alto, que é o Senhor. Nós possamos nos preencher com o Senhor, buscando Ele acima de todas as coisas. E acredite que a glória da segunda casa ela será, sim, maior do que a primeira. Então, se você pensa que você já alcançou as coisas que Deus tinha para você e não existe nada maior, ou se você está em uma situação que você não está conseguindo alcançar as coisas da forma que você deveria estar alcançando, se você pensa assim, então reflita um pouco nessa palavra, que você possa estar buscando a Deus verdadeiramente. Volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte aos devocionais. Se você fazer alguma coisa na obra, volte. Esse é um sinal, às vezes, para você voltar a fazer aquilo que você parou de fazer. Às vezes, voltar a congregar, voltar a pregar, voltar a evangelizar. Então, que você possa estar voltando-se novamente para Deus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, o amor de Deus, as comunhões e as consolações do Espírito Santo, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.